E aí galera, tudo bem? Pessoal, vamos lá então para mais uma aula de física. As principais forças da mecânica e a aplicação das leis de Newton, tá? Deixa eu só pegar um laser aqui. Nós temos, olha só, uma pessoa que pulou de um penhasco, bungee jump, né? Parece ser bungee jump. Aqui nós temos então uma situação de interação entre forças, né? Que força? A força peso do rapaz, a força elástica que vai ser provocada daqui a algum tempo, assim que o rapaz chegar a uma certa altura, tá bom? Então nós vamos falar disso, de forças e as interações entre elas. Qual que é o objetivo dessa unidade? Determinar os tipos de forças aplicadas aos corpos e suas naturezas. Resolver situações problema que relacionam as principais forças da mecânica e a lei de Newton. Então, bora lá. Força-peso, gente. Olha só, nós temos aqui duas imagens. Uma imagem do astronauta na Lua, né, e uma imagem de força de atração gravitacional entre dois astros. Vamos falar primeiro sobre o astronauta na Lua. Quando eles foram para a Lua, eles tiveram uma experiência bem interessante. E quando eles saltavam na Lua, eles conseguiam atingir uma altura muito superior do que era atingido aqui na Terra. E aí eles conseguiram verificar que a Lua realmente possui uma aceleração gravitacional e que é menor do que a aceleração gravitacional do nosso planeta. Tá? Já nessa segunda imagem, nós temos aqui a demonstração ilustrada de a força gravitacional ocorrendo entre dois astros. Poderemos ter então aqui o planeta Terra e a Lua. Tá? Então, massa atrai massa. Quando nós falamos de corpos celestes, de astros, nós chamamos essa força de força de atração gravitacional. Agora, se corpos estão próximos do planeta, por exemplo, nós estamos aqui próximo do planeta, ou qualquer outra coisa que esteja na superfície do planeta, nós não chamamos de força gravitacional, nós chamamos de força-peso. Tá? Mas não deixa de ser a força gravitacional. Tá? É só uma nomenclatura. Tá? Se está próximo do planeta, nós chamamos de força-peso, e se estiver longe do planeta, for uma relação entre astros, nós chamamos de força de atração gravitacional. Muito bem. E aí, conforme nós temos aqui na apostila de vocês, a força-peso é o resultado da interação à distância entre corpos que têm massa. Essa interação pode produzir, como efeito, uma aceleração, denominada aceleração da gravidade. A força-peso, que como toda força, é uma grandeza vetorial e é representada pela letra P com uma setinha em cima, ou FP, uma setinha em cima. E, por ser uma força, é medida em Newton, no sistema internacional. Ok? Então, é uma grandeza vetorial, lembra lá, vetores. Então, nós precisamos caracterizar intensidade, sentido e direção. Se há uma força entre corpos, consequentemente, ocorrerá uma aceleração. Como eu disse para vocês anteriormente, no nosso planeta nós temos uma aceleração gravitacional. Na Lua nós temos outra aceleração. Tá? Então, quanto maior a massa entre esses dois corpos estiverem interagindo, então nós temos uma maior aceleração. O planeta Terra tem uma maior aceleração devido à sua massa ser maior, a aceleração gravitacional. Então, a Lua tem uma aceleração gravitacional, a aceleração da gravidade um pouco menor, porque ela também é menor em relação ao nosso planeta Terra. A determinação da força-peso. Nós determinamos a força-peso utilizando a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade do nosso planeta é em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado, mas para efeito de cálculo a gente acaba utilizando 10 metros por segundo ao quadrado. O que a aceleração da gravidade nos diz? Ela nos diz que qualquer corpo, independente da massa, que estiver próximo do planeta Terra, em queda livre, ele vai adquirir a mesma aceleração. Que aceleração? A aceleração da gravidade. Mas o que significa a queda livre? Significa um corpo que está caindo sem ação de outras forças. As palavras gravitacional e gravidade, elas derivam do adjetivo latim gravis, que significa importante ou pesado. Tá? Até lá no direito, essas palavras graves, ela é utilizada, né, para dizer que uma pessoa ela é uma testemunha de peso. Né? Então, se você ler aqui a observação na apostila de vocês,
Vocês vão observar, a expressão graves testes é usada quando se tem uma testemunha importante e que se considera, então, uma pessoa que tem um testemunho de peso. E aí nós temos a determinação da força-peso. A força-peso, matematicamente, é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Vamos lembrar um pouquinho da segunda lei de Newton. O que é força? Força é igual a massa vezes a aceleração. Peso nada mais é do que uma força. Então, é a massa também vezes uma aceleração gravitacional. Então, o módulo dessa força é dado pela equação P igual a m vezes g. A direção, qual que é a direção? Da linha que une o centro de massa dos corpos, M, e do astro Mzão. De forma simplificada, costuma-se dizer que a direção da força-peso é vertical. Bom, então aquela linha que está ligando os dois corpos que estão interagindo é a direção da força-peso. Tá? Então, qual que é a direção da linha força-peso? É a linha que liga o meu corpo ao centro do planeta. Podemos dizer, então, como diz aqui costumeiramente, é uma direção vertical. Qual que é o sentido? Para o centro do astro, de forma simplificada, costumamos dizer que o sentido da força-peso é para baixo. Então, para o centro do planeta Terra. Sempre observando aquele astro que tem maior massa, as leis de Kepler. São 3 leis, gente. Eu vou falar bem resumidamente aqui para vocês essas 3 leis e depois a gente passa aqui os slides. A primeira lei, anota aí, é a lei das órbitas. A segunda lei é a lei das áreas. E a terceira lei é a lei dos períodos. Então, órbitas, áreas e períodos. Então, agora vamos entender o que significa cada coisa. A primeira, então, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais ele ocupa um dos focos. Então, aqui, eu tenho um planeta, ele está fazendo a translação em torno do Sol, numa formato, essa translação, formato elíptica. Formato elíptico, tá? Uma elipse. E o Sol vai ficar em um dos focos. Tá? Aí a gente tem uma particularidade dessa distância da elipse em relação aos focos. Vamos ler aqui para a gente poder entender. Ó. A elipse é uma curva plana definida como lugar geométrico dos pontos, cuja soma da distância a 2 pontos fixos, os focos, é constante. Então aqui, se eu pegar qualquer ponto, gente, qualquer ponto que eu pegar aqui na elipse e fazer essa distância do foco 1 até o ponto que eu escolhi, e do ponto que eu escolhi até o foco 2 e somar, eu terei um resultado. Se eu pegar outro ponto e fazer a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Isso é só para eu definir a elipse. Mas o que importa para a gente aqui na lei de Kepler, na primeira lei, é que o planeta ele descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. E o Sol fica em um dos focos. Então, essa é a primeira lei. Aqui embaixo nós temos uma representação. Quando o planeta está mais distante, ele está onde? No afélio. E quando ele está mais próximo do Sol, ele está no periélio. A segunda lei, como eu disse para vocês, é a lei das áreas. Então, já vamos direto ao ponto. A área descrita pelo raio vetor de um planeta, uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Bom, olhando nesse desenho aqui embaixo, fica mais simples para entender. Eu vou pegar o planeta e vamos imaginar que ele leve 1 mês para fazer esse percurso. Ó. Sair daqui e chegar até aqui. Nós teremos uma área varrida por essa linha imaginária. Está em destaque aqui, ó, uma certa área. Agora, quando ele estiver aqui no periélio, ele vai dar um pouco mais veloz, o planeta vai estar um pouco mais veloz, e ele vai levar 1 mês também para fazer esse trajeto. Essa área é exatamente igual a essa. Então eu posso dizer o seguinte, que a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então eu posso entender a segunda lei como está destacado aqui no terceiro item. Tá? É claro que tem outras coisas importantes que eu tenho que destacar aí. Quais são elas? A velocidade areolar é constante para cada planeta, variando, porém, de um planeta para outro. Tá? Então, para cada planeta ela é constante.
Agora, comparado com o outro, ela vai modificar. O que é essa velocidade aureolar? É a divisão da área, essa área que nós estamos observando aqui, pelo tempo que ela leva. Se eu fizer isso em qualquer instante, em qualquer época do ano, dividir a área que o planeta varreu pelo tempo, sempre nós teremos o mesmo resultado, que nós chamamos de velocidade areolar. No segundo item, o módulo do vetor velocidade de translação de um planeta ao redor do Sol é mínimo no afélio e máximo no periélio. Ok? Muito bom. A terceira lei, então, como eu tinha dito para vocês, é a lei dos períodos. Então, a definição do livro. O quadrado do período T de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Bom, podemos traduzir isso aí para matemática. E a matemática nós temos lá que o período ao quadrado, T ao quadrado, sobre o raio médio ao cubo, é igual a uma constante. Quer dizer que se eu fizer isso para qualquer astro, eu terei sempre o mesmo valor. Então, se você pegar lá, aqui na Terra, 1 ano ao quadrado, dividido pela distância média do nosso planeta até o Sol ao cubo, nós teremos um certo valor. E se eu fizer isso para Marte, pegar o período de translação de Marte, dividir pela distância que ele está do planeta ao cubo, nós teremos o quê? Uma constante também, que chamamos de constante K. É bom saber, primeiro, que o raio médio em uma órbita elíptica é a média aritmética entre a distância média máxima e a mínima do planeta em questão até o Sol. Então, qual é essa distância R? Essa distância R é a distância média entre a distância mínima, aqui no periélio, e a distância máxima, que nós temos aqui no afélio. Vamos adicionar as duas distâncias e dividir por 2. E, segundo, chamamos de período de revolução T, um intervalo de tempo que o planeta gasta em cada volta em torno do Sol. E como eu já disse, a constante K é dada então pelo período de translação ao quadrado, pelo o raio médio ao cubo de sua elipse orbital. Pessoal, então aqui nós temos a lei da gravitação universal. E aqui a gente vê a foto de Isaac Newton, né, tomando uma maçã na cabeça, né? Acredito eu que vocês já viram essa, ou já ouviram essa história. Mas não se sabe se ela é verdadeira, tá bom? Mas conta que Isaac Newton, ele estava observando aí as frutas caírem do pé, e aí isso despertou a ideia de como que funciona a força de atração entre os astros, entre os corpos. Né? Então, massa atrai massa. E ele entendeu isso, que os corpos eles são atraídos em uma linha reta, ligando o centro desses dois corpos. Então, vamos olhar aqui para a figura. Eu tenho um corpo com massa M e um corpo com a massa M. E eles são atraídos, um em relação ao outro, por uma força que ele denominou de força de campo. Tá? Que não há necessidade desses dois corpos estarem tocando um ao outro. Basta ele ser constituído de matéria, né? Ele possuir massa. E aí ele elaborou então a lei da gravitação universal, dado matematicamente por F igual a constante universal de gravitação, vezes a massa M, que é a massa do maior corpo, vezes a massa M, dividido pela distância ao quadrado, tá? E vamos lembrar que isso aqui sempre com o Sistema Internacional de Unidades. A massa sempre em quilograma e a distância sempre em metros. E, lógico, a força em newton. Muito bom. Pessoal, aqui na lei da gravitação universal, a força F pode ser entendida como uma força-peso. Tá? Então, aqui nós temos a força de atração gravitacional, G, constante universal, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. É igual a força-peso. Mas a gente sabe que essa força-peso é dado por m vezes g. Tá? Então, igualando essas duas equações, a gente simplifica a massa do corpo que está próximo do corpo maior. Ó. Vamos olhar aqui para o desenho. Nós temos aqui um corpo menor com massa m e um corpo maior com massa m. E aí,
Estou igualando, então. Essa força peso é igual à força de atração gravitacional que o planeta exerce sobre essa massa mzinho. E aí simplifiquei, então, mzinho, e eu tenho que a gravidade é dada pela constante universal de gravitação vezes a massa do corpo maior, dividido pela distância ao quadrado. Mas essa distância eu posso chamar do raio desse corpo maior, que é o raio do planeta, e a altura com que o objeto está da superfície. Tá? Então nós podemos dizer que essa gravidade ela é inversamente proporcional à distância que o objeto está do centro do planeta. Quanto mais distante o objeto estiver do centro do planeta, menor é a aceleração da gravidade. Tá? Quanto maior é a gravidade, ou maior é a massa do planeta ou do astro, maior também é a aceleração da gravidade. Então, todas essas observações estão descritas no livro de vocês. Aí a gente pode acompanhar aqui. Ó. Com isso, podemos tirar as conclusões a seguir. O módulo da aceleração da gravidade, G, de um corpo situado a uma altura h da superfície de um planeta, depende somente da massa mzão desse planeta e da distância r mais h desse ponto ao centro dele, conforme eu tinha dito para vocês anteriormente. É diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que esse corpo está do centro do planeta. O módulo da aceleração da gravidade G em um planeta diminui à medida que se afasta da superfície dele. Então aqui a gente vê que a gravidade é inversamente proporcional à distância. Se aumenta a distância, diminui a gravidade. A gravidade G não depende da massa mzinho do corpo. Então aqui, ó, estamos vendo na equação. A gravidade G ela depende apenas da massa do corpo maior e não da massa do corpo que está aqui a uma certa altura. Vou fazer um exemplo com dois objetos, uma bola de boliche e uma caneta, jogando de um avião. Se não houver a resistência do ar, ambos chegarão ao solo ao mesmo instante. Tá? Por quê? Porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos objetos. O peso P de um corpo de massa m depende dessa massa e da aceleração da gravidade e que ela está sujeita, pois o peso é igual à massa vezes a gravidade. Muito bom. Então, o peso, sim, depende da massa e da gravidade. Agora, olha só, isso aqui é bastante importante. Uma pessoa de 90 kg de massa apresenta peso aproximado de 900 newton na Terra. 900 por quê? Porque 90 vezes 10, 900. Enquanto na Lua, seu peso vale cerca de apenas 150 newton. Ainda que sua massa continue sendo 90 kg. A massa não muda. Tá? Nesse outro local, a diferença se deve ao fato do campo gravitacional da superfície terrestre ser praticamente 6 vezes mais intenso que o campo gravitacional da superfície lunar. Resumindo, gente, nesse slide, então, a massa ela não muda. Então, se a gente sai de um local e vai para o outro, o nosso peso pode mudar, porque o peso depende da aceleração da gravidade, mas a massa não muda. Galera, era isso que a gente tinha que falar sobre as principais forças da mecânica, né, e interação. É claro que vai ter dúvidas, e aí nós vamos fazer o exercício então para poder sanar essas dúvidas aí. Ok? Um abraço a todos!